Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos resolver um exercício com base em uma questão que caiu na FUVEST. A questão nos conta sobre um experimento realizado em laboratório utilizando-se um calorímetro de capacidade térmica desprezível. No interior do calorímetro havia uma substância desconhecida que era sólida e tinha temperatura inicial de 20 graus. Era colocado em contato com a substância S um bloco de ferro com temperatura sempre maior que 20 graus e a temperatura era medida até que fosse atingido o equilíbrio. Este experimento foi realizado diversas vezes e em cada vez eles utilizavam um bloco de ferro com temperatura diferente. Todos os resultados foram lançados neste gráfico que nos mostra nas abscissas a temperatura inicial do bloco de ferro e no eixo das ordenadas a temperatura no equilíbrio químico. Como nós sabemos, um corpo de temperatura maior tende a ceder calor quando entra em contato com o corpo de temperatura menor. Então, o que acontece dentro do calorímetro é que o ferro cede calor para a substância desconhecida. À medida que o ferro cede calor para a substância desconhecida, essa substância absorve o calor para aumentar a sua temperatura até uma temperatura X e, se houver ainda mais calor disponível, ela utiliza o calor para mudança de estado físico. Isso nós podemos concluir olhando para o gráfico. Quando foi colocado o bloco de ferro a 200 graus, o equilíbrio químico foi atingido a uma temperatura de 60 graus. Vocês observam que para blocos com temperatura menor que 200 graus, o equilíbrio foi atingido a temperaturas menores e em nenhum momento houve um patamar que demonstrasse a mudança de fase, ou seja, a substância apenas aumentou de temperatura. Para blocos com temperaturas entre 200 e 450 graus, a temperatura do equilíbrio foi sempre a mesma e igual a 60 graus. Quando nós aumentamos a temperatura inicial do bloco de ferro, isso significa que nós estamos aumentando a quantidade de calor que o ferro irá ceder para a substância desconhecida. Se o aumento da temperatura do bloco de ferro não representou um aumento da temperatura do equilíbrio, isso significa que todo o calor que era cedido para a substância S era utilizado para aumentar a temperatura até 60 graus e, a partir daquele momento, o calor era utilizado para que ocorresse mudança de estado físico. Então, este patamar representa a fusão da substância S. Uma das perguntas feitas pela FUVEST foi exatamente qual é a temperatura de fusão da substância S. A temperatura é igual a 60 graus. A partir do momento que o experimento foi realizado com um bloco de ferro inicial com temperatura maior que 450 graus, a substância S, além de fundir completamente, ainda utilizava o calor excedente para aumentar novamente a sua temperatura. Considerando somente a substância S no interior do calorímetro, durante a fusão nós podemos garantir que havia substância S no estado sólido mais substância S no estado líquido. Antes deste ponto, que indica o início da fusão, toda a substância S estava no estado sólido e, após este ponto, que indica o fim da fusão, toda a substância S com certeza está no estado líquido. Visto isto, na próxima aula nós vamos calcular o calor específico da substância S e o calor latente de fusão, que foram as outras duas perguntas feitas pela FUVEST. Não percam!